boa noite a todos. Hoje é nosso segundo dia de apresentações pós-ASCO, com o tema de tumores gastrointestinais. E, enfim, é um prazer estar aqui tendo a oportunidade de coordenar. E a gente dividiu essas apresentações em 3 tópicos: tumores gastroesofágicos, tumores hepatobiliares e tumores coloretais. E a gente vai ter uma apresentação dos principais estudos que foram apresentados na ASCO, e depois a gente vai ter um momento de discussão. Para esse primeiro bloco de gastroesofágico, eu convidei o Dr. Guilherme Stelco, que é oncologista da Oncologia DOR lá em Curitiba, e ele vai apresentar os trabalhos, e depois o Dr. Henry vai comentar, mas obviamente, vamos ficar todo mundo à vontade, a gente está aqui entre amigos, para quem tiver alguma dúvida e quiser fazer um comentário também, a gente pode interromper o Dr. Henry, não tem nenhum problema. Então, Guilherme, pode começar a sua apresentação, por favor. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aí com tantos amigos, né? Uma honra começar aí um evento já tão importante aí da nossa atualização. O meu objetivo aqui é tentar, eu selecionei algumas apresentações que eu achei interessante, mas o meu objetivo, sempre quando eu faço esse tipo de atividade, o meu objetivo é tentar trazer o que eu achei de mais interessante em cada estudo. Meu objetivo não é detalhar, esmiuçar, mesmo porque o estudo está lá, a apresentação está lá, pode ser vista a qualquer momento, mas é ressaltar os dados principais justamente para discussão na sequência do Dr. Henry. Então, vamos ver o que nós separamos. A gente trouxe o Attraction 5, em imunoterapia com intenção curativa, na adjuvância de câncer gástrico, entravam alguns tumores na adjuvância de câncer gástrico. No segundo estudo, que é no tratamento perioperatório, entrava além de câncer gástrico alguns tumores de transição também, e aí isso aqui é um estudo fase 2 de imunoterapia. Na doença avançada, no câncer gástrico, eu trouxe a atualização dos dados do Keynote 859 e o Checkmate 649, que foram trazidos principalmente naquela discussão rica em relação à imunoterapia, dependendo do CPS. E aí, um último estudo que eu achei bastante interessante é em relação ao perfil epidemiológico da expressão de Claudina 18.2 no câncer gástrico. A gente teve os estudos mostrando o benefício dessa terapia, né, recentemente, e como que se comporta esse marcador. Eu preciso agradecer também ao Dr. Otávio, que ele me ajudou na questão dos slides, ele é nosso assistente lá em Curitiba, o colega oncologista, que tem nos ajudado bastante. Então, o Attraction 5 é um estudo fase 3, que fazia uso de quimioterapia com nivolumab no tratamento adjuvante, e avaliando qual o papel do nivolumab, se ele traria benefício para esses pacientes que são pacientes bem operados. A gente lembra que o Attraction, essa denominação, é justamente para aqueles estudos na população asiática, né? Deixa eu colocar no modo apresentação aqui também, que vai ficar melhor. Então, população asiática do estudo, né, preponderante japonesa, mas coreana, eram pacientes, então, que eram submetidos à gastrectomia com dissecção D2, boa performance clínica, e tinham à disposição o material para fazer análise do PDL1. Os pacientes randomizados 1:1, nível quimioterapia mais ou mais placebo, e duplo cego, e tinha uma avaliação. Então, só lembrando rapidamente, né? Então, fase 3 controlado, com placebo, duplo cego, endpoint primário, sobrevida livre de recorrência. Tá? Os pacientes faziam químio com nível e depois seguiam o nível até 1 ano. Em relação à estratificação, a maioria dos pacientes tinham tumores difusos, tá? Quase 60% dos pacientes. A expressão do PDL1 ela foi dada por TPS, não por CPS, por isso aquela expressão maior igual a 1%. Então, o que é diferente do que a gente entende como a gente sabe da doença metastática. E a maioria dos pacientes fizeram CAPOX. A gente lembra que o S1 é um esquema muito utilizado no Japão, na Ásia em geral, né? Mas aí a maioria dos pacientes fizeram CAPOX ao modo do Classic como braço controle, né? E aí a gente tem os desfechos, as curvas muito semelhantes. Então, o nivolumab não parece ter trazido nenhum tipo de benefício em relação à sobrevida livre de recorrência.
Em relação ao forest plot aqui, em relação aos subgrupos, teve um dado que nos pareceu interessante. Quando ele estratificou pelo TPS, maior do que 1% ou menor do que 1%. E aí aquele grupo maior ou igual a 1% parecia ter um benefício importante da adjuvância, como é visto ali no destaque embaixo. Então, isso eu acho que é uma situação, no mínimo, geradora de hipótese para uma melhor avaliação. Como endpoint secundário, então, sobrevida livre de progressão pelo investigador e sobrevida global também não tiveram uma diferença estatística nos curvas. E aí, em relação a eventos adversos, né, teve um pouco mais de eventos adversos em relação ao que usou imunoterapia, esperado, né, mas descontinuidade, a gente vê 11% qualquer grau, ou grau 3 igual grau 4, 6%, contra 5% e 3% no que fez placebo. Então, a questão em relação aos eventos colaterais, a gente conhece bastante, né? Esse estudo muda a prática clínica? Não, é um estudo negativo, a gente já não fazia o nivolumab adjuvante para pacientes que tinham sido só operados, né? A população do PDL1 positivo para o TPS parece ser um subgrupo que tenha benefício, então, no mínimo, acho que vale uma avaliação específica em relação a isso. A gente aguarda resultados na avaliação de biomarcadores, principalmente CPS e instabilidade microsatélite. De certa forma, a gente está até um pouco saturado de estudos que tentam contaminar uma amostra total baseada em pacientes que a gente claramente sabe que deveriam se beneficiar. Então, essas análises de marcador podem trazer até dados mais interessantes para esse estudo do que, de fato, foi apresentado e qual o momento ideal de estudos antes, o Dante, que foi apresentado no passado, e tem um estudo que eu vou apresentar agora, e a estratégia perioperatória e no cenário da população ocidental. Então, aí um segundo estudo em relação ao tratamento curativo, que fazia agora na estratégia perioperatória, tá? E daí os pacientes eram um estudo fase 2, então um número pequeno de pacientes, em torno de 100 pacientes, eram 3 T4 linfonodo positivo, aqui sim tinham tumores de transição esôfago-gástrica também. Os pacientes eram randomizados entre toripalimab, que é um anti-PD1, ou tratamento perioperatório sem a imunoterapia. Tá? Então, os pacientes que fizeram químio mais imuno antes e depois da cirurgia e seguiam com a imunoterapia, eles tiveram alguns benefícios clínicos em relação aos principais desfechos, que foram taxa de resposta patológica completa e taxa de resposta patológica quase completa, né? O TRG0 e TRG1. A gente sabe que resposta radiológica em tratamento perioperatório de câncer gástrico não parece ser um bom marcador, um surrogate endpoint de sobrevida. Agora, a resposta patológica completa e quase completa parece que sim também. Então, é isso que foi avaliado nesse estudo. Né? Os desfechos primários, como eu já falei, e também foram avaliados segurança e sobrevida livre de recorrência de uma forma mais tímida. A maioria dos pacientes tinham tumores intestinais e uma menor proporção difuso, diferente daquele primeiro estudo de adjuvância. A grande maioria dos pacientes foram submetidos à laparoscopia exploradora. E aí a gente tem que os pacientes que fizeram imunoterapia junto com a quimio perioperatória, eles tiveram quase o triplo de taxa de resposta completa, 22% versus 7%, uma diferença estatística. E quando avaliado quase completo, também um resultado estatisticamente significativo que foi mais do que o dobro, 44% dos pacientes. Tá? E aí, em relação à questão do sítio do tumor, então, a maioria dos pacientes que tiveram essa resposta quase completa no tumores propriamente gástricos, 50%, e aí a maioria dos pacientes que pareciam se beneficiar mais eram histologia intestinal ou mista, e uma menor proporção de difuso. Mas lembrando que o número de pacientes era pequeno, né? No total, em cada grupo, era em torno de 50 pacientes. Então, são análises que ficam um pouco comprometidas. Em relação à diferença cirúrgica, não parece ter a imunoterapia ter dificultado de nenhuma maneira o procedimento cirúrgico. A morbidade cirúrgica foi muito semelhante entre os dois grupos, 12% versus 13%. E em relação
aqui em relação aos pacientes que conseguiram completar o tratamento. E aí foi muito semelhante nos dois grupos, inclusive no grupo que tinha feito imuno, além da químio, foi de 59% versus 50% em quimioterapia. E esse dado ele é muito semelhante em todos os estudos que a gente conhece de tratamento perioperatório, né? Em relação a eventos adversos, foi um pouco maior número absoluto, né, em relação ao que foi adicionado em imunoterapia, mas não foi muito diferente, 35% versus 30%, e qualquer grau, 13% versus 2%. Então, um breve resumo aí da conclusão, a gente pode dizer que a imunoterapia, esse imunoterápico associado no contexto perioperatório na população asiática parece ter atividade, parece ser interessante, mas, obviamente, a gente tem que ter os dados no fase 3 para poder fazer alguma mudança na prática clínica, né? E que nos parece seguro, não parece piorar os desfechos cirúrgicos e, em termos de efeitos colaterais, não parece diferente. Agora, de novo, a gente não tem os dados de instabilidade microsatélite, nem aqueles pacientes autoexpressores de PDL1, e eu acho que é um dado super importante quando a gente fala de tratamento imunoterápico e o seu benefício. De uma forma mais rápida, só queria dizer que foram mostradas atualizações do Keynote e do Checkmate na doença metastática, né? Então, começando com o Keynote 859, né, aquele pacientes com câncer gástrico, doença avançada, HER2 negativo, adição ou não de pembrolizumab. Então, um desenho do estudo é bem conhecido, que já foi apresentado no passado. Esse estudo, né, o desfecho primário é sobrevida global, secundário é sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, duração de resposta e segurança. E aí foi melhor estratificado, demonstrado os dados, né, da atualização, que eu acho que é particularmente interessante, em relação ao CPS, né? Então, quando a gente vê a população global, mantém-se, né, positivo na população global, mas aquilo que a gente já tem o conhecimento de que os pacientes que principalmente se beneficiam disso são os pacientes com CPS maior do que 10. A gente tem uma redução de risco de morte ali de 35% nessa população, enquanto que na população CPS maior ou igual a 1, a redução do risco de morte foi aí de 26% e 22% na população em geral. Ou seja, a gente tem a clara impressão de que essa população baixa expressora ela é contaminada pelo benefício da população maior expressora. E quando a gente foi demonstrada uma estratificação de subgrupo em CPS maior do que 10 ou entre 1 e 10. E aí a gente vê que mesmo entre 1 e 9, desculpa, não toca a unidade no intervalo de confiança desse subgrupo, né? Está próximo, mas não chega a tocar a unidade, que é a atualização. Em relação aos desfechos secundários, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, duração da resposta, os resultados foram muito semelhantes do que eu já falei em relação à sobrevida global, até em benefício do tempo, eu acho que é importante a gente avançar aqui. E aí, os dados de atualização do Checkmate 649, um estudo bem conhecido também, a população muito semelhante, né? E aí, só que a estratificação foi um pouco diferente, né? Pacientes que tinham maior ou igual, CPS maior ou igual a 1, e também em relação à avaliação inicial do estudo, sobrevida global e sobrevida livre de progressão para CPS maior ou igual a 5, e não 10, como foi no estudo anterior. E aí os dois grupos de interesse, né, quimioterapia com nivo, né, ou quimioterapia, só os braços de controle, aquele grupo de nivo e IP, então não faz parte da nossa atualização aqui. Em relação ao padrão de pacientes, né, a gente via que tinha 3% de pacientes com instabilidade microsatélite, que é um dado que eu gostaria de ressaltar, e aí os dados em relação ao CPS maior ou igual a 5, que era o objetivo primário do estudo, né? E aí a gente tem a diferença de uma redução do risco de morte de 30% nessa atualização, que é mantendo o benefício do que a gente já conhecia anteriormente. Quando a gente avalia todos os pacientes randomizados, isso cai para 21% de redução do risco de morte, né? E, de novo, a impressão que a gente tem é que está contaminado pelo maior grupo. Na análise de subgrupo, eles fizeram para pacientes com expressão de PDL1, mas aí TPS maior ou igual a 1%, menor ou igual a 1%. E aí a gente tem os dados que talvez sejam mais interessantes em relação ao CPS, que está aqui à direita, né? CPS menor do que 1 e maior ou igual a 1,
Deixa eu voltar aqui o dado. E maior ou igual a 5. Aqui. E aí, o que a gente vê? Quando a gente faz aquela análise de menor do que 5, CPS menor do que 5, a gente tem justamente o subgrupo que o intervalo de confiança acaba cruzando a unidade. Então, talvez algumas conclusões em relação ao estudo, né, que é uma consolidação dos dados que a gente já sabia, né, que é bastante favorável na população estudada, nos diferentes endpoints, mas aí o benefício maior é realmente do CPS maior do que 10 na população com o pembro e CPS maior do que 5 no checkmate. Entre 1 e 9 parece ser favorável para pembrolizumab, entre 1 a 4 parece o contrário, desfavorável, né? Mas lembrando que também nesse grupo ele avaliou menor do que 5 naquela análise subgrupo e não excluiu também os negativos. Talvez o maior dado para se comentar em relação a isso, talvez o Henry comente um pouquinho, em relação à publicação do ZAL, no último ano, em que ele faz a compilação desses diferentes estudos, e também do 062, com pembro, e parece que a população baixo expressor ela não se beneficia dessa estratégia. O último estudo que eu queria mostrar para vocês é um estudo epidemiológico em relação à Claudina 18.2. Eu achei bem interessante, é um estudo mais rápido para apresentar, que ele avaliou os pacientes do Spotlight e do Glow, estudos fase 3, que usavam essa estratégia associada com quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer gástrico metastático, e avaliou dados epidemiológicos em relação a esses pacientes. E aí, qual a conclusão que ele chegou? A gente lembra que ele é dado como superexpressor de Claudina quando ele tem mais do que 75% das células expressoras. Então, isso é um dado importante para lembrar. E nesses pacientes com câncer gástrico, isso acontecia perto de 40% dos pacientes, 38,4%, e foi muito semelhante nos dois estudos, tanto no Spotlight quanto no Glow. Então, é o que mostra esse diagrama aqui abaixo. Em relação aos perfis epidemiológicos, é possível observar que a maioria a hiperexpressão de Claudina ela era maior nas mulheres do que nos homens, ela é maior na população branca, na população da América do Sul, ela ocorria em cerca de 30% dos pacientes, né? E aí, uma quantidade maior de pacientes mais jovens, né, tiveram maior superexpressão do que em relação a pacientes mais idosos do que 65 anos. Então, a expressão é mais abaixo de 65 anos é 40%. E nos menores de 65 anos, 35%. Uma diferença relativamente pequena. E aí, o último slide que eu queria mostrar para vocês, em relação ao CPS nessa população. E aí, a gente teve que 17% dos pacientes que superexpressavam Claudina também tinham CPS acima de 5. Né, que eu acho que é um dado bem interessante. Então, esses seriam, acho que, dados mais relevantes em relação ao perfil epidemiológico dessa discussão. Desculpe o problema com a internet, aí eu queria passar a palavra para o doutor Henry para fazer a discussão. Muito obrigada, Guilherme. Foi ótimo. Henry, quer começar? Oi. Estou aqui. Tá. Boa noite a todos. Obrigado, Mariana, pelo convite. E vou tentar ser o mais breve possível. Esôfago e estômago não foi, digamos assim, nada de nos apaixonar pelos resultados. Rapidamente, o Attraction 5 e o estudo toripalimab. O toripalimab ele já colocou, é interessante como droga, mas eu queria lembrar o Flag Trial. Por quê? Porque é população asiática, que a gente sabe que tem comportamento diferente, e o S1 no estudo FLAG, que é a associação com platina, é um estudo negativo. Então, eu não sei até que ponto a gente analisar pela população asiática, em alguns momentos, a gente não vai ter nenhum tipo de viés numa análise. Tá? Agora, tem um ponto que eu acho que é relevante em todos esses estudos, que é a questão da análise TPS, que, na verdade, deveria ter sido estratificado menor do que 1, de 1 a 4, de 5 a 10 e maior do que 10, ou de 1 a 9 e maior do que 10. Então, e a gente já tem uma análise, que é aquela que o Guilherme colocou, em que eles fizeram uma análise não prevista de 1 a 4 e que viram que esses estudos são negativos. Então, acho que
eu acho que talvez uma das coisas mais importantes seja isso, a forma de estratificar a análise. E segundo, a questão da diferença de CPS e TPS, que também é importante. Tá? Então, mas eu vou tentar abrir logo para a discussão, porque como não teve nenhum dado que fosse espetacular, eu não quero, eu acho que tem que dar tempo, a gente já está talvez um pouquinho atrasado, né? Então, acho que eu vou abrir para discussão e se alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho que é mais interessante, Mariana. Doutor Jorge, o senhor tem alguma coisa para falar? Quer fazer algum comentário? Não, eu também acho que não foi nada surpreendente, também não me surpreendi com o estudo negativo da adjuvância. Eu acho que continuo achando que esses pacientes com imunoterapia em câncer de estômago, o ponto que o Guilherme fez é absolutamente verdadeiro. Nós estamos misturando populações diferentes, tumores diferentes, com expressões diversas do marcador e testando tudo de uma vez. Então, é difícil a gente tirar qualquer conclusão. Eu concordo que os exames, que os estudos não trouxeram praticamente nenhuma grande contribuição. Claro que fixa um pouco melhor quando a gente vê as atualizações, tanto do Checkmate como do Keynote, mas não trouxeram nada de nenhuma informação surpreendente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu estou um pouco também entusiasmado, não sei como vocês veem, não sei se cabe, com a Claudina. Eu acho que é uma coisa que vai ser interessante. Eu tenho muita expectativa em relação a isso. É um marcador que não tem nenhuma relação com a carcinogênese, mas é um antígeno de superfície overexpresso que você pode usar estratégias, a semelhança do que foi feito sei lá, com rituximab em linfoma, né? Um antígeno superexpresso, e a gente usa um anticorpo que ajuda, que participa que vai ajudar bastante na terapia. Eu quero ver os estudos mais maduros para a gente ter alguma ideia. Mas, de qualquer maneira, é alentador saber que pelo menos 40% da população tem, ou dos tumores apresentam esse antígeno, que vai ser um objeto de tratamento. Interessante que na América do Sul a incidência parece ser um pouco mais baixa, né? Não sei se tem, Então, um terço, né? se tem relação até com as amostras, tal. Enfim, não sei, de repente o pessoal da patologia poderia esclarecer. E o percentual de pacientes com Claudina positivo que são PDL1 maior que 5, né? Que a gente vai ter um problema. Isso é muito instigante, né? Porque você podia fazer a própria inflamação. Rotativo, né? Isso é muito interessante. Mari, posso fazer um comentário rapidinho? Claro, Inês. Sobre... Boa noite aí, todo mundo. A gente já se encontrou, né? A maior parte de nós já se encontrou mais cedo. Mas uma questão interessante, até o Dr. Jorge deve ter recebido, eu compartilhei com o nosso grupo no ICEP, falando aí de quimioterapia perioperatória com imuno. O 585 é um estudo que já fechou tem um certo tempo, né? Um estudo de pembrolizumab mais quimioterapia ou quimioterapia isoladamente no perioperatório de câncer gástrico localizado. Até então não havia sido apresentado, e aí eles compartilharam hoje à tarde com os investigadores que ele atingiu somente um dos desfechos, que era a resposta patológica. Então, dá a entender que quem fez imuno teve mais resposta patológica completa, porém não atingiu outros desfechos, né, de tempo que, né, enfim, seria esperado. Talvez seja um dos primeiros aí a revelar, né, dados mais duradouros, porque já foi fechado já tem um tempo, né, em 2018, carece de apresentação e de publicação, mas acho que, né, é uma informação que a gente vai ter que juntar aí as peças com todos os dados de diferentes estudos de imunoperioperatória no câncer gástrico. Mas especificamente para tempo livre de recorrência não houve diferença, né? Exato. O único desfecho que atingiu foi de resposta patológica completa, né? Você ouviu? Eu mandei até. Vou provocar a Inês um segundo só. Lembra, Inês, alguns anos atrás, no nosso congresso, quando eu comentei que eu nunca fui muito animado em imunoterapia em câncer gástrico. Óbvio, o PMSI high, tudo bem, bacana. A imuno, óbvio que tem benefício, eu acho que é indiscutível, mas a gente ainda tem que encontrar
qual é o subgrupo específico que a gente vai poder tratar? Eu acho que é difícil, né, doutor Henrique? Porque se a gente olhar por outro lado, quando a gente olhar a adjuvância, já foi mais animador, né, no adeno e SEC de esôfago. Mas aqui no perioperatório, a gente não tem nenhum estudo assim realmente publicado, nenhum dado bem claro, mas aparentemente a gente tem mais respostas completas, mas até então, né, nenhum controle a longo prazo de tempo de vida. Tempo de sobrevida livre de progressão. Mas a adjuvância agora no estômago também foi negativa, né? Acho que são doenças diferentes mesmo, né? São doenças diferentes, desenhos diferentes, né? Esse é um grupo que não tinha tido resposta completa. É diferente. Então tá, gente. Muito obrigada aí. E antes de, na verdade, queria agradecer o Henry, doutor Henry e o Guilherme. E antes de passar para o próximo bloco, eu queria rapidamente chamar o doutor Fernando para ele apresentar o novo laboratório de patologia. Doutor Fernando. Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado, Mariana. Juro que eu não tomo mais do que 1 minuto de vocês, eu só vou compartilhar a minha tela, só para anunciar isso, e depois a gente vai ter mais detalhes numa próxima reunião. Vocês já estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Tá. Então, na verdade, é só para anunciar a inauguração do laboratório, né? Então, essa é a entrada do laboratório, então vai ser o Laboratório de Patologia Molecular e Genômica da Rede DOR, foi um largo investimento da rede, de cerca de 30 milhões de reais, né, em tudo isso, e o que é muito importante, na verdade, ele vai unir a nossa prática médica à pesquisa do IDOR. Então, é um esforço conjunto da anatomia patológica e da rede e do IDOR, né? Então, nós vamos ter aqui umas fotinhos já do laboratório pronto, né? Já quase tudo está saindo da máquina. A gente, como a Isabela falou ontem, a gente parece criança olhando presente de Natal, querendo tirar da máquina, né? Mas a gente vai ter uma série de diferenciais, uma série de testes diferentes. Então, a gente vai ter, além da missão de diagnóstico, também uma missão educacional. E esse é só para dar um gostinho dos tipos de testes que nós vamos ter disponíveis, né? Sejam em mutações somáticas, sejam em testes germinativos, biópsia líquida e em hematologia. Então, na verdade, a gente vai ter um painel bastante amplo, nós estamos com 4 sequenciadores de última geração e mais o que dá para fazer transcriptome in situ. Quer dizer, então, acho que a gente vai ter um laboratório que, se Deus quiser, no segundo semestre vai estar à disposição de vocês todos. Tá? Muito obrigado, eu não quero atrapalhar muito, e só vou dar um palpite da Claudina, que eu tenho acompanhado muito isso, já que você me provocou, né, Mariana? Que, na verdade, nenhum desses testes que vocês conhecem foi feito com o kit, sempre foi com IVD. Né? Então, não é... Ou seja, então, diferenças podem ser simplesmente problemas metodológicos mesmo. Certo? Então, obrigado. Eu vou continuar aprendendo aqui. Até o fim do dia eu aprendo a fazer um Kaplan-Meier. Agora eu queria chamar o Dr. João Glasberg, oncologista da Oncologia DOR aqui aí de São Paulo, e para apresentar os melhores trabalhos em tumores hepatobiliares. Boa noite, Mariana, obrigado pelo convite. Deixa eu ajeitar aqui minha tela. Então, queria agradecer o convite. Eu vou fazer uma explicação aqui dos principais artigos e depois a doutora Marcela vai discutir esses artigos. Então, começando. Então, o primeiro artigo, o abstract que eu trago é o 4004, um abstract que avaliou de forma prospectiva, avaliou o estudo Himalaia, se os eventos imunomediados poderiam ter alguma relação com os resultados do Himalaia. Então, o estudo Himalaia, ele já é conhecido de todos, que deu uma melhora aí do braço de treme mais do nivolumab sobre sorafenib, em primeira linha para pacientes com hepatocarcinoma, e a hipótese é que os eventos imunomediados poderiam interferir nos resultados. Esse é o desenho já conhecido, com seus 3 braços.
E na análise do braço de treme mais durva, foi encontrado cerca de 36% de eventos imunomediados, e no braço de durva uma porcentagem um pouco menor, de cerca de 16%. Em ambos os braços, a porcentagem de eventos adversos mais graves, 3 e 4, foi pequena, sendo maior grau 1 e grau 2. Esse gráfico demonstra, a esquerda demonstra os principais eventos imunomediados encontrados, e na relação temporal, esses eventos imunomediados se apresentam principalmente nos primeiros 3 meses de aplicação. Na avaliação de sobrevida global, no braço de treme e durva, teve um ganho de sobrevida para aqueles pacientes com eventos imunomediados, de 23 versus 14 meses. O mesmo não foi encontrado no braço de durva. Então, como conclusão dos autores, aparentemente, esses eventos eles foram bem manejados, a maioria deles de grau 1, grau 2, e acontecendo nos 3 primeiros meses, e não impactou nos resultados, ao contrário, foi até um marcador de resposta, como a gente já conhecia em outros tumores, como pulmão, melanoma, que quando tem esses eventos imunomediados, geralmente estão ligados a melhores resultados. O segundo abstract que eu trago é um abstract que já tinha sido apresentado no Embrave 050, já tinha sido apresentado os dados de eficácia no congresso do ACR, e aqui eles trazem uma avaliação que eles chamam de Patient Report Outcomes, que é uma avaliação de qualidade de vida que o próprio paciente refere. Então, esse é o desenho do Embrave, que pacientes com hepatocarcinoma ressecáveis ou que receberam ablação recebiam um tratamento adjuvante com a Tezibeva ou a observação. E eles eram avaliados por essa avaliação do questionário de qualidade de vida, o QLQ-C30, mais uma adaptação desse questionário QLQ-C30 e esse IL-42, que ele é um pouco menor, e o próprio paciente referia o que tinha as coisas. Como endpoint primário de recurrence-free survival, o estudo foi positivo para esse endpoint, com ganho, mas você vê que a partir dos 21 meses as curvas acabam se cruzando. Esses são os domínios do QLQ-C30, então, aparentemente não teve diferença na queda de qualidade de vida quando os pacientes colocam o único domínio maior, que é esse primeiro, GHS, que é um de avaliação global, né, função global da qualidade de vida. Aparentemente parece que aqueles pacientes que fizeram só observação, eles têm uma melhora após o procedimento de ressecção ou ablação, o que não aconteceu em quem recebeu o tratamento adjuvante. Então, as conclusões dos autores, eles colocam que aparentemente parece que teve um ganho de sobrevida de redução da recorrência com o uso da adjuvância. Os eventos adversos foram bem tolerados e parece não ter tido uma piora nos diferentes domínios do PRO que eles colocam do QLQ-C30, os diferentes domínios que os pacientes colocam. E uma frase final, que mais controversa, é que ele acredita que seja um divisor, uma mudança de prática. O terceiro artigo que eu trago, o abstract que eu trago, é o abstract 4006, do Neller Fox versus nab-paclitaxel, ou Napoli 3, para pacientes com câncer pancreático metastático. O desenho do estudo é pacientes com câncer de pâncreas metastático virgem de tratamento, recebiam esse esquema Neller Fox, que basicamente parece um FOLFIRINOX, só que com irinotecano lipossomal e uma dose de oxaliplatina menor, um D1 e D15 a cada 28 dias, versus o esquema de GEN nab-paclitaxel na dose, no esquema habitual, D1, D8, D15 a cada 28 dias. E o endpoint principal de overall survival, ele foi positivo, com uma mediana de sobrevida de 11 versus 9 meses,
a avaliação de 12 meses, 45% versus 39 para o Boston Naylor Fox, e o mesmo com 18 meses, 26 versus 19. Eventos adversos aparentemente semelhantes, tanto em grau 3 e 4, como eventos mais sérios que levaram à morte. Então, as conclusões dos autores é que o Naylor Fox demonstrou seu benefício, tanto que eu não apresentei os dados de Progression-Free Survival, mas de Progression-Free Survival e Overall Survival, com perfil de toxicidade e segurança adequado, e também uma das conclusões dela que talvez possa ser um novo padrão. Como terceiro estudo, trago o estudo pivotal fase 2B, Arizona BTC01, né, que usa uma molécula que é um bloqueador HER2, o zanidatamab. Então, os pacientes com tumor biliar que tinham que ter recebido anteriormente alguma linha contendo gencitabina e tinham que ter a expressão do HER2 avaliada. Eles foram divididos em duas cortes. Aqui eles apresentaram apenas a corte 1. Essa diferença de cortes são baseadas na expressão imunistoquímica. Na corte 1 é 2 cruzes e 3 cruzes, e na corte 2, 0 e 1 cruz. A corte 2 quase não teve recrutamento, então ficou apenas a corte 2 mesmo apresentada. Então, na análise de endpoint primário, que é de taxa de resposta, coincidentemente, tanto na avaliação do investigador quanto na avaliação central, a taxa de resposta foi semelhante, 41,3, variando um pouco na taxa de resposta completa, os dois também com taxa de controle de doença também semelhantes, por volta de 68%. No análise waterfall plot, cerca de 68% dos pacientes tiveram algum grau de regressão tumoral. E aqui a gente vê que esses pacientes têm um asterisco, essas barras têm um asterisco, são os pacientes que tinham imunistoquímica 2 cruzes. Então, parece que 2 cruzes tiveram menos benefício do que os 3 cruzes tiveram um grau de redução maior. Aqui a curva de Kaplan-Meier, com uma mediana de sobrevida livre de progressão de 5,5 meses. Então, como a conclusão dos autores, eles colocam que o zanidatamab mostrou atividade, né, tendo uma boa redução e durável, demonstrou um perfil de tolerância bom, e esse resultado está suportando os próximos estudos que estão sendo feitos agora, posteriormente, baseado nesses dados que foram apresentados. E seriam esses os principais trabalhos aqui que eu trouxe para discussão. Agora eu queria passar para a doutora Marcela para discutir. Obrigada, Boa Joana. noite. Oi, Mari. Oi, Marcela. Boa noite, João, parabéns pela apresentação. Realmente, acho que teve coisa mais interessante do que esôfago gástrico, né, na área de hepato milho pancreático. Então, começando pelo hepatocarcinoma, acho que esses dados aí do Himalaia de né, relacionar a sobrevida com o evento imunomediado é algo que realmente, como o João colocou, a gente já tinha uma ideia disso, mas não acho que é um estudo que vá mudar muito a nossa escolha agora em primeira linha, agora que a gente recentemente tem a aprovação, né, do STRIDE em primeira linha. Não acho que é a questão desses dados de eventos imunomediados que vão guiar a nossa escolha. Eu acho que é muito mais a questão de a gente estar com uma combinação só com imuno e o competidor é imuno com anti-VEGF, e todas as questões de se usar bevacizumab, risco de sangramento, ter que ter endoscopia e tudo isso pesar na nossa escolha. Então, acho que é um estudo que não trouxe grandes mudanças para a gente. O Embrave 050 também foi um estudo que a gente, né, esperava bastante, porque se falou bastante dele depois da ACR, como agora a gente tem uma adjuvância para hepatocarcinoma. Não sei se é bem assim, né? Acho que a gente tem que esperar um pouco aí, é um estudo de adjuvância. Se a gente olha a curva aí num segmento mais longo, a gente já não começa a ver o mesmo benefício, né?
que a gente vê agora numa análise com um segmento menor. Acho que a questão de avaliar a qualidade de vida é importante, porque não é uma combinação que é um passeio no parque, né? A gente sabe, a gente lida com paciente hepatopata e qualquer medicação que a gente faça, a gente impacta muito na qualidade de vida desses pacientes. Mas ainda não acho que é uma mudança de paradigma e que a adjuvância está estabelecida pelos dados que a gente tem até agora, mas acho que precisamos amadurecer mais. Pâncreas, ele passou os dados do Napoli, é um estudo interessante, a gente não tem irinolipossomal no Brasil, mas é interessante ver uma combinação quase head-to-head de FOLFIRINOX e Genzari e Abraxane, né, que eu acho que fase 3 a gente não teria. Então, talvez a gente usar esse estudo para tentar extrapolar uma dúvida que a gente tem na prática mesmo de a gente acaba comparando os dados isolados, né, dos dois estudos, tanto de FOLFIRINOX quanto do Genzari e Abraxane. Acho que o ano passado teve um fase 2 na ASCO, né, que também comparou, e nesse fase 2 o braço Genzari e Abraxane foi até um pouco melhor, que começou com Genzari e Abraxane. Mas é um estudo que eu acho que talvez com esses dados a gente consiga extrapolar e saber que talvez o FOLFIRINOX realmente tenha um resultado um pouco superior, apesar de que agora os novos estudos que vêm de pâncreas, talvez pela facilidade, né, do Genzari e Abraxane de drogas combinadas, estão usando muito um backbone de Genzari e Abraxane, né, em primeira linha, combinado com outras drogas. Então, não sei o quanto isso vai também impactar. A gente não tem irinolipossomal, deve vir, né, com um preço aí, já usei, é importada, é uma droga cara. E chama atenção a questão da dose da oxa, né, que na combinação é uma dose mais baixa, talvez isso permitindo a gente dar menos neuropatia para os nossos pacientes de pâncreas. Eu acho que o João não ia conseguir apresentar por causa do tempo, mas também acho importante só a gente falar daquele estudo, João, de neoadjuvância, na verdade, de químio perioperatória, né? Não considero aquele estudo de neoadjuvância, o NORPACT, que foi apresentado de pâncreas, que eles faziam FOLFIRINOX 4 ciclos antes, 8 ciclos depois, que foi um estudo negativo, acho que todo mundo viu, mas que eram pacientes com câncer de pâncreas ressecável, que recebiam ou cirurgia e químio ou químio perioperatório. Mas é um estudo cheio de questões aí, de críticas, que eu acho que ainda não encerrou a discussão sobre neoadjuvância, né, em câncer de pâncreas ressecável. Então, acho que é um estudo interessante depois para o pessoal olhar. E, por último, via biliar. A gente sempre discute que via biliar a gente vai ter avanço em pequenos grupos, que via biliar a avaliação molecular é importante. Eu acho que esses dados vieram só para reforçar isso, de que em segunda linha R2 é um alvo importante. Além desse estudo, teve o estudo do tucatinib com trastuzumab também, que eles mostraram no cenário igual, com uma taxa de resposta inferior, mais uma sobrevida em torno de 15 meses, se não me engano, muito superior ao que a gente tem hoje em dia em segunda linha de via biliar, que é o ABC06, né, que é o FOLFOX, que dá uma taxa de resposta baixa, uma sobrevida inferior a 6 meses. Então, você vê que, lógico, o estudo braço único, a gente não tem estudo comparativo, mas uma sobrevida de acima de 12 meses, com uma taxa de resposta de 40% com o zadatinib aí. Eu acho que é uma droga promissora e eu acho que é um alvo que a gente tem que testar e é importante em tumor de via biliar. E aí, pessoal, complementem. Então, obrigada, Marcela. Com relação na discussão do Napoli, essa questão do custo, né, do irinolipossomal, eles botaram o preço, o apresentador botou o preço do irino normal, porque assim, se a gente parar para pensar, obviamente a gente não vai comparar estudos, mas o resultado é exatamente igual ao resultado que a gente tem de FOLFIRINOX, né? Em termos de sobrevida, taxa de resposta, tudo.
E aí ele botou que o preço do irinotecano no FOLFIRINOX nos Estados Unidos é $37 e o preço do irino lipossomal é $5.000. Então, você aumenta, sei lá, em mais de 100 vezes o preço. Eu tive a oportunidade de perguntar lá nos Estados Unidos se existe uma maior liberdade de usar o irino lipossomal em relação à bilirrubina. E ninguém lá conseguia me informar, quer dizer, não há diferença nenhuma. Você tem as mesmas limitações com a via biliar do que você teria com... Então, eu não vejo grandes diferenças nisso. Acho que não vai pegar essa medicação. Eu acho que vai pegar porque tem estímulo financeiro, Jorge, especialmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que na Lirifox tinha que ser comparado com FOLFIRINOX antes de você dizer que troca. A gente já viu esse filme antes, né? Com doxorubicina lipossomal não é mais ativa que a doxorubicina. O nab-paclitaxel parecia que era muito melhor. Quando foram comparar, realmente não faz muita diferença. Eu concordo com você, não vai ser muito diferente em termos de benefício e o custo é muito diferente. Agora, eu acho que ele cristaliza o FOLFIRINOX como primeira opção para a gente, né? A gente comentou também, né, doutor Jorge, Mari, que do ponto de vista do paciente, também não tem um grande benefício, né, em termos assim de não perder o cabelo, né, ter menos toxicidade. Então, eu acho que porque esse resultado é muito melhor tolerado, né? Talvez tivesse uma justificativa. Sim, eu acho que assim, com relação à neuropatia, como ele fez uma dose de oxa menor, realmente, mas aí também a comparação foi com o Abraxane, mas você teve uma incidência de neuropatia menor, mas aí seria um subgrupo de pacientes que, enfim, que a gente... Eu acho que a questão é se vale a diferença de preço. No Brasil, acho que para você conseguir uma Lirifox, o irinotecano lipossomal é ao redor de R$100 mil, né? Não, é Esse inviável. pequeno benefício compensa esse... É inviável, realmente. E a gente não tem nenhum estudo que mostre que compensa. Nenhuma. Não tem nenhuma comparação head-to-head. Não tem porquê. Sendo bem pragmático, se a droga tivesse aprovada no Brasil pelo preço que é, eu não usaria nunca. Sendo bem pragmático. Não vejo... Eu acho que é um ramucirumab em coloretal, assim, que me dá o mesmo ganho de bevacizumab. Não faria. Mais. Tem que ter alguma coisa que nos leve a usar que é diferente do que o estudo mostrou. Eu chamo isso. Para a ciência foi muito legal, mas para o uso, não. Então, vamos passar agora então, para o módulo de coloretal. E eu queria chamar o Marcos Lira, oncologista lá em Salvador, para apresentar, e depois a doutora Maria Inês que vai comentar. Boa noite a todos. Vou compartilhar a apresentação. Gostaria de agradecer o convite. Hoje eu vou falar dos trabalhos de tumores coloretais e acredito que pela limitação do tempo eu busquei trabalhos que realmente fossem impactar o nosso dia a dia no consultório. Sem dúvida, a ASCO, pelo menos para tumores coloretais desse ano, a principal discussão vai ser o papel da radioterapia no câncer de reto localmente avançado. Então, com isso, eu começo com um trabalho que foi plenária da ASCO, o estudo PROSPECT. O estudo PROSPECT, ele avalia a quimioterapia neoadjuvante e quimio-rádio em casos selecionados versus o braço padrão de quimio-radioterapia. Bom, a quimio-rádio, principalmente neoadjuvante, a rádio entrou como padrão há mais ou menos 20 anos, principalmente com o intuito de diminuir recorrência local em pelve, né? Porém, às custas de uma toxicidade a curto prazo e principalmente a longo prazo, que principalmente é disfunção sexual, incontinência vesical, urinária, fraturas, toxicidade medular, menopausa precoce. E, na medida que houve um avanço nos métodos diagnósticos dos esquemas quimioterápicos e até da padronização da cirurgia, a pergunta que o estudo PROSPECT faz é se nós podemos descalonar a radioterapia para alguns pacientes de forma segura, sem prejuízo do resultado. Então, esse é o desenho do estudo. É um estudo que o braço padrão
é o quimio-rádio neoadjuvante aos moldes do long course, seguido de cirurgia e quimioterapia adjuvante com oxaliplatina, FOLFOX ou CAPOX. E o braço experimental são 6 ciclos de quimioterapia neoadjuvante com esquema FOLFOX, e esses pacientes eram reestadiados. Ressalto que no estudo, os exames de estadiamento eram exames de imagem, ressonância, principalmente 84% dos casos, mas não era exclusivo, tomografias, ultrassom endorretal e exame proctológico. E naqueles pacientes que tinham a resposta, um downstage mais de 20%, esses pacientes iam para a cirurgia direto e depois quimioterapia adjuvante. Eventualmente, aqueles pacientes que não tivessem a resposta desejada, ou seja, menos que 20%, iam para o grupo de quimio e rádio, aos moldes do long course, e depois ia para a cirurgia, seguido de quimioterapia adjuvante. Os critérios de inclusão foram T2N positivo, T3N negativo e T3N positivo. E os pacientes tinham que ser avaliados pela cirurgia e teriam que ser candidatos à preservação de esfíncter. Critérios de exclusão eram aqueles pacientes que já tinham a indicação de amputação abdômen perineal, pacientes com estágio clínico T4 e maior ou igual a 4 linfonodos, maior do que 1 centímetro nos exames de imagem. Esse estudo foi um estudo de... O endpoint primário era um estudo de não inferioridade para o disease-free survival, e para isso o intervalo de confiança não poderia ultrapassar 1,29. Bom, no espectro dos pacientes, em torno de 60% dos pacientes tinham linfonodos positivos no exame clínico, no estadiamento clínico. E esses são os resultados após um segmento de quase 5 anos. O disease-free survival foi de 80% versus 78% para o grupo a favor da quimioterapia, mas com o intervalo chegando a 1,14. Portanto, o endpoint primário de não inferioridade foi alcançado. Além disso, eles avaliaram o tempo de recorrência livre de doença, recorrência local, que é um grande receio da retirada da radioterapia. E, após 5 anos, houve 98% para ambos os grupos evoluíram sem recorrência local. E em termos de sobrevida global, foi bem parecido, 89% e 90% dos pacientes estavam vivos após 5 anos. Então, foram resultados bastante semelhantes entre os grupos. Em termos de resposta patológica completa, foi 22% para o grupo do FOLFOX versus 24% para o grupo de quimio-rádio. E em termos dos pacientes que foram submetidos à adjuvância, também foi muito similar, 82% e 83% para ambos os grupos. Naqueles pacientes que fizeram FOLFOX, 9% neoadjuvante, 9% foram submetidos a quimio e rádio, seja porque não atingiram a resposta desejada, ou seja, mais do que 20%, ou porque não conseguiram tolerar pelo menos 5 ciclos de FOLFOX neoadjuvante. Em termos de toxicidade, chama a atenção que na fase neoadjuvante, toxicidade de grau 3, 4, o grupo da quimioterapia foi 41% de toxicidade de grau 3, 4, e versus 23% do grupo de quimio e rádio. Entretanto, o tempo da neoadjuvância era maior no grupo da quimioterapia, né? Eram 12 semanas versus 6 semanas. Entretanto, quando a gente avalia a fase adjuvante, se inverte. A toxicidade aumenta no grupo de quimio e rádio, 39% versus 25% para o grupo da quimioterapia. Em termos de qualidade de vida, que é o que acho que é o objetivo também desse estudo, houve uma tendência de ganho de qualidade de vida para o grupo do FOLFOX comparado com o quimio-rádio, porém não estatisticamente significante. Em termos de funcionamento do intestino, houve sim uma melhora da curva a favor do grupo de químio, e em termos da parte de funcionamento sexual, tanto para homens quanto para mulheres, nota-se que no início do tratamento as curvas andam iguais, e após o tratamento há uma separação a favor
favorecendo o grupo de quimioterapia neoadjuvante. Tanto a conclusão do estudo é que o FOLFOX neoadjuvante, deixando para a quimio-rádio em casos selecionados que não obtenham o downstage necessário, é seguro e é uma opção de tratamento para pacientes com estágio clínico T2N positivo, T3N negativo e T3N positivo. Bom, não exatamente o mesmo desenho, mas talvez levantando o mesmo questionamento da radioterapia, eu mostro a atualização do estudo chinês, o estudo FORC. Esse estudo, ele tinha como critérios de inclusão pacientes com estágio 2, 3 clínico, com ressonância e tomografia, e, diferentemente do estudo do PROSPECT, em torno de 34% dos pacientes eram T4 positivo. Esse é um estudo de 3 braços. O primeiro braço era 5-fluoracil e leucovorin, degramon, concomitante à rádio. O segundo braço era um FOLFOX, junto com radioterapia. E o terceiro braço, FOLFOX exclusivo, sem radioterapia, seguido de ressecção total do mesorreto e quimioterapia adjuvante. Em termos de sobrevida livre, o disease-free survival, no follow-up de 10 anos, não houve diferença do grupo do FOLFOX versus do FOLFOX com radioterapia. E em recorrência local, também no follow-up de 10 anos, foi melhor até no grupo do FOLFOX. Em termos de sobrevida global, não houve diferença. E a conclusão do estudo é que o FOLFOX, sem a radioterapia, não compromete o controle local, nem a sobrevida a longo prazo. E também houve uma outra atualização do estudo do PROD, que foi inicialmente apresentado na ASCO 2020, a ASCO que foi apresentado o RAPIDO, o OPRA e o PROD, é um estudo de 7 anos, avaliação de 7 anos dos resultados do FOLFIRINOX neoadjuvante, que nós chamamos de TNT. Os critérios de inclusão eram pacientes CT3, CT4, N negativo, N positivo no estadiamento clínico, e o braço padrão era quimio-rádio long course, seguido de cirurgia e FOLFOX adjuvante, e o braço do TNT eram 6 ciclos de FOLFIRINOX neoadjuvante, seguido de quimio-rádio long course, cirurgia e FOLFOX adjuvante. Diferentemente também do estudo do PROSPECT, 15 a 17% dos pacientes eram T4 e 90% contra 60% dos pacientes do PROSPECT eram linfonodos positivos. Então, esses pacientes tinham um risco mais elevado. E o disease-free survival em 7 anos foi a favor do braço do TNT, 67% versus 62%. E a sobrevida livre de metástases também foi a favor no follow-up de 7 anos, de 73% versus 65%, e com impacto também em sobrevida global. Em 7 anos, foi 81% para o grupo do TNT versus 76% para o grupo do padrão, de quimio-rádio padrão. Então, a conclusão do estudo é que a indução de quimioterapia com M-FOLFIRINOX antes da quimio-rádio aumenta a sobrevida local no câncer de reto localmente avançado. E aí, depois vamos discutir aí com o Inês e os colegas como encaixar a radioterapia nesse novo cenário. Mudando de assunto agora, vou apresentar o trabalho DESTINY CRC02, é o estudo do uso de deruxtecan em pacientes HER2 positivo. Colocando esse estudo em contexto, inicialmente o DESTINY CRC01 foi apresentado na ASCO 2020, onde avaliou pacientes HER2 positivo, que é em torno de 3-4% dos cânceres de colo, geralmente é lado esquerdo, raça selvagem. Apesar de ser raça selvagem, geralmente existe uma resistência à terapia anti-GFR, e na ocasião do estudo da ASCO 2020, a dose foi de 6,4 miligramas, e com pacientes politratados, inclusive com terapias anti-HER2 previamente, com taxas de resposta de 45%. Entretanto, às custas de uma toxicidade que essa droga causa. Então, esse estudo do CRC02, ele avaliou 2 dosagens. O estágio 1, ele avaliou a dose de 5,4 miligramas versus 6,4. O estágio 1 ele foi randomizado, 40 pacientes para cada braço, e depois eles fizeram uma fase estendida com mais 42 pacientes com a dose de 5,4 miligramas
O endpoint primário era a taxa de resposta. Em termos de do painel do estudo, a maioria era imunohistoquímica, eram HER2 cruzes, que a gente sabe que tem um benefício maior, e HER2 duas cruzes com ficha positivo. E mais de 80%, 82%, 85% eram RAS selvagens e 15% a 17% RAS mutado. Eram pacientes também extremamente politratados, com 3, 4 linhas prévias, e também com terapia anti-HER2 previamente. Em termos de taxa de resposta, foi de 37% versus 27% a favor do grupo com uma dose menor de 5,4 miligramas por quilo. Em termos de duração de resposta, foi controle de doença foi 85 a 86% para ambos os grupos, e duração de resposta 5,5 versus 4,9 meses. Em termos de sobrevida livre de progressão, foi 5,8 meses versus 5,5 meses para a dose 5,4 e 6,4, respectivamente. Em termos de sobrevida global, foi 13 meses nos pacientes extremamente politratados, com a dose de 5,4 e não alcançada na dose de 6,4. Em termos de taxa de resposta, no RAS selvagem foi 39% versus 28% para o RAS mutado. Então, teve taxa de resposta também naqueles pacientes RAS mutados. E também, como falei, 41% dos pacientes tinham tratamento prévio à terapia anti-HER2. Em termos de toxicidade, houve uma menor toxicidade grau 3, grau 3, 4, para aqueles pacientes com a dose menor. Então, principalmente, vocês notam a toxicidade hematológica, a neutropenia foi 16 versus 28, anemia 9% versus 23, e trombocitopenia 6 versus 12. E, em termos de toxicidade pneumonite, em qualquer grau, foi 8,4% para a dose menor versus 12% pela dose maior, com um evento grave na dose maior, uma toxicidade grau 5 em um paciente. Então, a conclusão do estudo é que existe atividade da droga com a dose de 5,4, com boas taxas de resposta, que ele também notou uma taxa de resposta em RAS mutado de 28%. Em termos de toxicidade, em qualquer grau, parece ser menor, 8,4 para a dose de 5,4 miligramas versus 12,8 para a dose de 6,4 miligramas, e ele suporta o uso da dose de 5,4 miligramas como a dose ideal para esses pacientes. E o último estudo que vou apresentar é o estudo escandinavo, o estudo NeoCol, o estudo que avaliou quimioterapia neoadjuvante no câncer de cólon localmente avançado. Então, era um estudo que ele fazia o estadiamento do exame de imagem, tomografia, e ele incluía pacientes que tinham estadiamento clínico 3, que tinham uma invasão mais do que 5 milímetros da mucosa. O CT4 podia ser linfonodo N2, N0 a N2, eles eram randomizados para quimioterapia neoadjuvante ou tratamento padrão, que é a cirurgia upfront. Então, o braço A era a cirurgia upfront, o braço B era quimioterapia neoadjuvante, o esquema preferido eram 3 ciclos de Capox, mas também poderia ser 4 ciclos de Folfox, e a quimioterapia adjuvante não era mandatória, era critério do investigador. O endpoint primário era o disease-free survival, e em termos de complicações cirúrgicas, não houve um aumento de complicações cirúrgicas no tratamento neoadjuvante, houve até alguns tipos de complicação, foi até maior na cirurgia upfront. Em termos de downstage, houve principalmente um downstage na parte linfonodal, 59% linfonodo N0 para quimio neoadjuvante versus 48%. Invasão vascular também foi menor no grupo de neoadjuvante. Em termos dos pacientes que realizaram quimioterapia adjuvante, os pacientes que fizeram cirurgia upfront fizeram mais quimioterapia adjuvante, 73% versus 59%, e a quimioterapia adjuvante foi o Capox. E não houve diferença no disease-free survival, na sobrevida global,
os resultados são bastante semelhantes. Em termos de toxicidade também, não houve grandes diferenças em toxicidade. Então, a conclusão do estudo é que a quimioterapia neoadjuvante não é superior à cirurgia upfront, mas essa é a principal conclusão do estudo, mas existem limitações do estudo, somente que o estadiamento é feito com tomografia, o poder de resolução da tomografia, não houve análise de qualidade de vida, outros critérios que podem interferir, como a deficiência do mismatch repair, o papel do DNA tumoral não foram avaliados nesse estudo. Esse é um estudo que, principalmente, eu trouxe porque vivemos num país heterogêneo, onde o acesso à saúde não é universal, e muitas vezes esses pacientes ficam na lista de espera da cirurgia em locais onde o acesso à saúde não é tão grande. Então, eram esses os estudos que eu trouxe para a discussão. Obrigado. Obrigada, Marcos. Agora vou convidar a Inês para poder discutir. Obrigado, Mário, obrigada de novo, boa noite. Eu acho que eu e muita gente vai querer falar aqui, então quero não só da oncologia, né? Acho que a gente tem outras especialidades, eu já vi aqui que tem gente da cirurgia, da radioterapia, que eu acho que são extremamente relevantes para fazer os comentários aqui. A gente precisa mesmo escutar dos colegas de outra especialidade para tomar nossa decisão do que fazer no dia a dia com o paciente. Mas começando de trás para frente, talvez, a questão da neoadjuvância no câncer de colo me parece muito mais exceção do que regra, né? Eu acho que eu não vejo um benefício claro, exceto em uma condição onde a cirurgia não seja possível, viável, por qualquer motivo, talvez a gente não tenha uma perda tão grande, eu acho que é mais um trabalho que sedimenta isso, então não vejo, como eu disse, um argumento para a gente seguir nesse caminho, exceto, né, se a gente tiver um motivo para não oferecer cirurgia para o paciente. Pensando no trastuzumab deruxtecan, a minha sensação, aí participando em estudos clínicos de outras doenças do trato digestivo, é que a dose termina sendo essa mesmo, a dose mais alta é mais tóxica, e de fato é uma droga ativa, né, que eu imagino que se a gente tiver disponibilidade para o paciente com amplificação do HER2, tem um benefício aqui até na questão, né, do paciente com RAS mutado. Mas certamente nosso grande objetivo de discussão aqui é o câncer de reto, né, no PROSPECT, pensando, e aqui o Marco mostrou um pouco da toxicidade, mas tem um artigo publicado justamente com os efeitos, né, reportados pelos pacientes. Então, há uma publicação exclusiva para isso, mostrando que talvez durante o tratamento o paciente tenha mais sintomas, mas que posteriormente parece menos efeitos residuais para quem não fez radioterapia. E aí, aliado, né, ao fato de que a gente tem visto muito paciente jovem, que eventualmente esse efeito da radioterapia pode ter consequências de fato, né, mais prolongadas, inclusive definitivas, né, como infertilidade, disfunção sexual, eu vejo com bons olhos, né, a possibilidade de considerar, né, a quimioterapia como um tratamento inicial e eventualmente exclusivo na neoadjuvância de alguns pacientes, mas acho que isso depende muito, né, das possibilidades do serviço, inclusive da expertise, principalmente, né, do cirurgião. Eu vi rapidamente aqui, em termos de quem está presente, me desculpe se tiver mais gente, mas eu vi que o Guilherme, que é né, coloproctologista, vi que a Elisângela, que faz radioterapia, né, está aqui presente. Eu sei que o Dr. Jorge é um grande estudioso do câncer de reto, eu queria dar a palavra para eles, para a gente seguir discutindo os outros aspectos, né, desses estudos de câncer de reto, e escutar qual é a visão, né, das especialidades que fazem parte do tratamento dessa doença. Obrigado aí, Inês, me convocar para discutir. Eu, na verdade, acho que o estudo é extremamente interessante. Eu acho que agora o que nós temos na frente é que câncer de reto não é mais aquilo que a gente imaginava, que era um tratamento standard, né? Todo paciente com câncer de reto que precisava, que tinha indicação, ia para quimio e rádio, neoadjuvante, cirurgia e adjuvância ou não, depois, mas hoje em dia a gente tem 1 milhão de opções e nós temos que ter que levar em consideração variáveis outras, que não só o tamanho do tumor. Localização vai depender para a gente indicar ou não, intenção ou não intenção de preservar, idade do paciente, todas essas coisas vão entrar na equação para a gente ditar um tratamento com câncer. Operar upfront é uma estratégia que tem ganho também bastante
entusiasmo, porque você antecipa a adjuvância para esses pacientes, principalmente naqueles pacientes com alto risco de recidiva à distância. Então, cada vez mais a gente está pondo variáveis nesses pacientes, já veio com TNT, agora veio com prospecto. Não dá mais para a gente pular uma fórmula para tratar câncer de reto. Cada vez mais a gente vai precisar levar esses casos à reunião multidisciplinar e optar para que tipo de tratamento a gente vai fazer. É ótimo isso, é ótimo. Nós temos uma série de opções hoje e assim, eu não posso dizer para ninguém qual é o tratamento estándar hoje de câncer de reto se a gente não levar particularidades do paciente, da intenção. É óbvio que estou querendo, se a gente tiver que pensar em preservar, eu acho que não dá para abdicar de radioterapia. Então, tem uma série se a gente não está pensando... Hoje mesmo a gente discutiu um caso na reunião disciplinar, se a gente não um paciente com tumor um pouquinho mais alto, não existia a menor probabilidade a necessidade de pensar em preservar, o paciente poderia ser muito bem dispensado da terapia. A gente eu vejo com muito bons olhos o Prospect, porque trouxe para nós mais uma opção de tratamento que não é a opção, mas é mais uma das opções de tratamento do câncer de reto. E talvez passe muito pela disponibilidade, né, doutor Jorge, de cada situação, né, com as limitações que a gente tem em termos de radioterapia. Talvez alguém da rádio pudesse, de fato, comentar aqui com a gente, já que seria muito interessante, mas para algumas situações talvez a gente não se sinta tão, enfim, angustiado, né, de eventualmente oferecer quimioterapia de início, avaliar a resposta e direcionar os pacientes que eventualmente em algumas situações não tenham acesso, inclusive, a um bom serviço de rádio. Lica, Elisângela está aqui. Você quer se defender? Pode ser. Nossa, eu estou tomando porrada de tudo quanto é especialidade. O Henry passou a ASCO inteira, né, tirando com minha cara por conta dos resultados da radioterapia. Mas, assim, eu concordo com o Dr. Sabaga, eu acho que são opções de tratamento, não tem como a gente desconsiderar os resultados do Prospect, mas eu acho que a gente precisa levantar algumas situações. Primeiro, a justificativa para a gente pensar em quimioterapia exclusiva, né, em não fazer a radioterapia, é basicamente de toxicidade, e a gente está, na verdade, habituada a um estudo de uma radioterapia que não é exatamente a radioterapia que a gente faz atualmente. A toxicidade hoje, se a gente faz uma radioterapia de qualidade, é uma toxicidade expectada menor do que as toxicidades que a gente via nos estudos prévios. Então, a questão da toxicidade é algo que chama um pouquinho a atenção. Uma outra coisa é verdadeiramente qual a qualidade que foi usada da radioterapia do Prospect, né? Eles falam que foram IMRT e conformacional, mas a gente não sabe exatamente qual é a quantidade entre as técnicas, se houve mais conformacional do que IMRT ou vice-versa, e talvez a toxicidade da adjuvância relacionada a uma maior toxicidade dos pacientes que foram submetidos à radioterapia pélvica esteja atrelada a uma toxicidade hematológica que a gente pode diminuir com o IMRT. E eu não sei exatamente como é que foi descrita a técnica desses trabalhos. Por outro lado, mais uma vez, Sabaga foi extremamente feliz em dizer que existem populações e populações. Atualmente, eu atendi um paciente que tinha sido tratado com radioterapia de próstata e fez um tumor de reto baixo para médio, então é um paciente que não vai poder ser submetido à radioterapia pélvica novamente. E a gente estava esperando justamente a apresentação do Prospect para a gente saber como é que a gente... Na verdade, para a gente ter uma maior tranquilidade de só oferecer a quimioterapia para esse paciente, visto que a gente está diante de um estudo de não inferioridade entre os tratamentos. Eu acho que um outro ponto que a gente precisa considerar é quem realmente a gente vai levar ao TNT ou não. Os estudos de tratamento neoadjuvante total, eles contemplam radioterapia sempre. Então, quais são esses pacientes que a gente vai considerar esses estudos? Uma das grandes angústias da gente que faz TNT é o medo de supertratar esses pacientes. Mas existem pacientes que precisam de um tratamento verdadeiramente mais intenso.
Então, eu acho que esses questionamentos são inúmeros, acho que vai ter paciente para todo mundo, né? A verdade é essa, e a gente tem opções que são opções adequadas, na verdade, que deixarão a gente mais a cavaleiro de decidir entre uma coisa ou outra, dependendo também de características dos próprios pacientes ou de características locais da doença. Inês, a impressão que eu tenho é que quando você vê os estudos do TNT, é que esses pacientes com TNT, geralmente T4, tem uma porcentagem maior de linfonodos positivos, então talvez esses pacientes com risco elevado, esses pacientes, eles acabam indo para realmente o tratamento total neoadjuvante. E não é a população exata do PROSPECT, ele exclui pacientes T4, ele exclui pacientes com mais de 4 linfonodos no exame de imagem, e claro, aqueles pacientes que existe um risco de amputação, esse também está excluído do PROSPECT. Então, talvez, a ideia é que aqueles pacientes que têm um risco maior, ele talvez ainda continue no TNT, e aquele que tem um risco menor de recorrência, talvez esse possa ser excluído. E mais uma vez, cada vez o radiologista ele tem um papel importante na definição das nossas condutas. Então, a gente precisa que tenha um radiologista bastante experiente nesse assunto. E aí me pergunta, nesses pacientes de mais alto risco, com a atualização do PROSPECT, será que esse seria o melhor caminho, né? Não, do PRODIGE. Do PRODIGE. Gente, eu fico muito animada com a atualização do PRODIGE, assim, não sei o que o doutor Paulo... Mas o que eu ia comentar era nessa linha, assim, para mim, é claro que a população do estudo nunca vai ser igual exatamente à população que você trata. Então, o que o Jorge colocou, para mim, é chave aqui. Vamos ter que olhar com muito mais atenção, vamos ter que pensar na hora de tratar o câncer do reto, que é algo que a gente não precisava fazer. Era quimio-rádio, seguido cirurgia, e agora acabou. E a Elisângela sabe que eu sempre defendi a radioterapia, mas eu saí da ASCO convencido de que um número grande desses pacientes não vão precisar de radioterapia. Então, para mim, quem vai fazer radioterapia? Paciente T4, N2 ou paciente em que você tem que amputar? Então, uma tentativa de evitar a amputação. Esses pacientes continuam sendo, a meu ver, candidatos à radioterapia. Os outros pacientes, eu acho que o PROSPECT associado ao PRODIGE vai levar, o próximo vai ser o PROSPECT com FOLFIRINOX. Esse é o próximo estudo, né? Fazer um tratamento mais forte para tentar induzir respostas mais robustas antes da cirurgia. Eu acho que esse é o próximo passo. Eu concordo, doutor Paulo. Agora, a minha questão é assim, a gente tem, e aqui provavelmente a maior parte de nós tem acesso a cirurgias de alta qualidade, né? O Guilherme está aí, eu estou falando porque a gente estava discutindo, ele me mandou um trabalho, um editorial sobre rádio de curso curto e longo. Não tem, mas nós estamos falando do mundo ideal. Se não for falar do mundo ideal, aí você tem que continuar aqui, meu rádio, seguir de cirurgia. Exatamente, certo? Por isso que eu acho que nesse... O maior risco que eu vi aqui foi num comentário do Jorge. Eu entendi o que você quis dizer, Jorge, não sou contra. Mas o maior risco é as pessoas acharem que podem voltar 20 anos, 30 anos no tempo e voltar a fazer cirurgia upfront para os pacientes com câncer de reto. Esse, para mim, é o maior risco. Porque quando a gente fala isso, um colega menos dentro do conhecimento pode dizer, não, agora nós vamos operar os pacientes direto e não precisa mais fazer tratamento neoadjuvante. Eu ainda acho que para a vasta maioria desses pacientes, T3 para cima, ou você vai fazer quimioterapia ou você vai fazer quimio-rádio neoadjuvante. Não sei o que o Guilherme está pensando ali, que eu vi que ele abriu a câmera. Eu tenho visto com bastante frequência, na verdade, os cirurgiões operando direto T3A e T3B. Não sei se o Guilherme quer comentar. Isso é fruto de traduzir conduta boa parte do Reino Unido e da publicação do Mercury, né? Quer dizer, agora, eu achei surpreendente olhar as taxas de resposta patológica completa com a quantidade de químio que recebeu, comparando com quimio e rádio de curso longo convencional. Eu fiquei surpreso com as taxas de resposta patológica. Maior do que a gente esperava. Os dados do PROSPECT. E isso aí vai abrir vários questionamentos daqui a pouco, né? Porque você começou químio, está respondendo, quase não tem úlcera residual. Vai ficar aquela história, dá para abrir mão da radioterapia se eu quiser fazer preservação de órgão, né, Dr. Jorge? Vão ter várias discussões. Eu acho que o Pedro estava pedindo a palavra, gente. Vão ter várias discussões nesse sentido, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, os tumores de reto, entre aspas, localmente avançados, mas não tão localmente avançados,
e que não colocarem o esfíncter em risco, eu acho que esse estudo vai empurrar a radioterapia meio que fora da equação. Eu acho que isso vai ser uma coisa... A gente podia até catalogar prospectivamente aqui no grupo os casos que forem realizados, até para ver um pouquinho a experiência, porque a gente não está acostumado a operar só com químio neoadjuvante, né? Acho que vai ser até uma coisa interessante aí de juntar esforços aí por todo mundo para trabalhar junto. Perfeito, Guilherme. Eu concordo com você, Mariana, se me permite. Eu concordo com você, mas também, no passado, a gente precisa lembrar que nós tínhamos muito medo de operar os pacientes com radioterapia. E, no passado, nós operávamos upfront e fazíamos radioterapia adjuvante. Isso era a nossa história anterior. E depois nós acostumamos a operar com a radioterapia e houve uma série de trabalhos mostrando que a morbidade era maior, etc., até que a gente atingisse, tecnicamente, um nível de cirurgia e que mostrava que não tinha maior morbidade de operar com radioterapia neoadjuvante. Muito levantado pelos ingleses e suecos inicialmente, mas depois todo mundo aderiu. O que acontece é que eu acho que com esses trabalhos agora, obviamente eu não tive no ASCO, eu tive na ESRS, que foram apresentados esses trabalhos também. Tanto a atualização do OPRA com o Garcia Aguilar, do Memorial, que apresentou, quanto um participante do Prospect, que também apresentou a quimioterapia neoadjuvante. Então, eu acho que o pensamento que estava muito voltado para a preservação de órgão, vai enfraquecer em termos de preservação de órgão. Eu acho que o watch and wait perde um pouco de força nesse momento. Número 1, alguns casos em que você tem linfonodos positivos intramesorreto, tumores que não ameaçam a margem circunferencial de ressecção e que não se aproximam da margem mesorretal, tendendo a levar o cirurgião à cirurgia upfront. E reservando para a radioterapia, isso já foi falado, os tumores T4 ou T3 com margem circunferencial ameaçada ou mesmo comprometida em termos do fáscia. Isso vai enfraquecer um pouco a preservação de órgãos, ao contrário do que a atualização do OPRA tenta brigar contra. Então, acho que vai ser uma grande disputa nesse sentido. E nós vamos pegar experiência com cirurgia pós-quimioterapia neoadjuvante. Vamos ver o que vai acontecer com os pacientes, se vai ter embora o trabalho mostre que não tenha uma morbidade significativa, nós vamos ver nos nossos pós-operatórios como é que os pacientes vão se comportar. Queria fazer um comentário. Eu acho interessante que esses estudos trouxeram uma visão que eu, particularmente, não tinha antes, que era basicamente o TNT padrão, que é trazer a quimio para antes, quer dizer, o prodígio traz a quimioterapia para antes com FOLFIRINOX, o Prosper traz a quimioterapia com resposta. O que eu concordo com você, Jorge, coloca uma questão de você olhar hoje o tumor de reto com opções diferentes na circunstância que o doente tiver. Mas eu acho que o Paulo colocou bem. Eu sei que eu entendi o que o Pedro quis dizer com eventuais, eu não sei se ele quis dizer isso, cirurgias upfront, mas, basicamente, eu acho que hoje o papel da quimio isolada ou, eventualmente, seguido de quimio, passa a ter uma força grande. Óbvio que face mesorretal ameaçada, T4, N2, são circunstâncias, eu acho que estão fora disso. Mas, hoje, um paciente que, além disso, tem invasão vascular extramural, eu penso, que eu não pensava antes, em fazer FOLFIRINOX. Porque e eu trago para antes. Quer dizer, eu sempre pensava em TNT, tudo antes, eventualmente fazer químio depois. Hoje eu olho o químio antes. Dizer, químio antes é uma coisa que, para mim, ganhou muita força. Sim. Henry, acho que a Lourdes está de mãozinha levantada. Você quer falar, Lourdes?
Não, eu quero o seguinte, é que eu acho que, na verdade, como já foi falado aqui, a gente vai ter que estudar caso a caso, mas quando o Henry fala muito em trazer a quimio para frente, não pode esquecer dos resultados do OPRA, que para esses pacientes a rádio foi melhor upfront, né? Antes do que a quimioterapia. Agora, é óbvio que a gente vai ter que selecionar, cada vez está mais complexo, né? A escolha do tratamento. E o que me preocupa muito, como também foi falado, é com relação aos cirurgiões, de uma maneira geral, encararem o resultado e esquecerem dessas definições que são muito importantes, do critério de inclusão desses pacientes. E também, mais uma vez, quem vai definir, na verdade, o melhor tratamento é uma boa radiologia, não tem dúvida. Em lugares que não tem um radiologista que a gente possa se apoiar, é melhor seguir o tratamento como a gente fazia antigamente, né? Não inventar a história, porque o radiologista, ele se não tiver um bom radiologista, é melhor deixar quieto, faz como estava fazendo antes, do que prejudicar o paciente. Eu concordo. Não, um pequeno detalhe aqui, a gente não pode esquecer, e isso é uma preocupação muito grande minha, é que sem a radioterapia, quer dizer, a questão da quimioterapia neoadjuvante, a gente tem que lembrar que a radioterapia, se por um lado nos protege um pouco da recidiva local, por outro lado, é extremamente deletéria a função esfincteriana. Então, se a gente consegue uma substituição que não envolva a radioterapia, a gente perde, não sei, vamos saber com os resultados a longo prazo em termos de segurança de recidiva local, mas a gente vai ter uma função esfincteriana melhor e isso é positivo para os pacientes. Gente, acho que a gente vai ter muita discussão de reto no tumor board no próximo ano. Eu acho que uma sugestão é que, de repente, às vezes, até a maior quantidade de pacientes que a gente conseguir levar, a gente leve para uma discussão multidisciplinar e para a gente aprender também, todo mundo junto. Eu queria passar a palavra para o Dr. Paulo para algumas considerações finais. Eu queria agradecer primeiro a você, Mariana, por ter organizado, coordenado o evento, agradecer aos palestrantes e os comentadores, e a todos. Tivemos mais de 100 participantes, acho que isso é um grande sucesso para o nosso pós-ASCO. Foi um ano diferente, né? Não teve um número grande de novidades per se, mas muitos estudos que apresentaram consolidação, atualização, e concordo com você, nós vamos ter muitas discussões no nosso Tumor Board durante o ano, e queria dizer que tem sido um prazer trabalhar com todos vocês, e vai ser um prazer ter essas discussões. E devagarzinho, acho que a gente pode também harmonizar e ter a conduta do grupo fazendo definições para nós usarmos o IDOR, e depois alguém mencionou anteriormente que nós documentássemos essas condutas para realmente ter os nossos dados. Acho que isso é possível. O nosso grupo tem o tamanho de um grupo cooperativo já, temos que começar a usar isso no futuro. Então, parabéns a todos vocês e desejo a todos uma boa noite e um excelente final de semana.